Bom, pessoal, obrigado aí pela presença. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui com o Leonardo Sawakuchi, com a Jordana também, nossa consultora de BI. O Leonardo é da Syngenta, ele vai se apresentar daqui a pouco. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o case que a Syngenta fez, de como aumentar a receita, eliminando os gaps da carteira de clientes com Data Analytics, né? Muito obrigado a todos. Gostaria de lembrar aqui que esse webinar vai ser gravado, está sendo gravado. É, Disponibilizaremos a gravação no nosso site após o evento. Tá? E hoje a gente vai fazer primeiramente um bate-papo com o Leonardo. Ele vai falar um pouquinho desse case. Logo depois, a gente vai fazer com a Jordana uma apresentação de dois exemplos construído no Alteryx. E a ideia é mostrar um pouquinho do que o Léo tangibilizar o que o Léo fez lá na Syngenta, com dois exemplos didáticos aqui no Alteryx. E ao final, a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas. E eu peço para que todos, durante o webinar, vá colocando suas perguntas no chat, né? Ao final, a gente pega as perguntas e a gente tenta responder o máximo que a gente puder. Os que a gente não conseguir, as perguntas que a gente não conseguir responder hoje, a gente responde por e-mail. Tá bom? Pode ser? Legal. Bom, vamos começar então, né? É, Leonardo, queria que depois você falasse, para a gente começar aqui, falasse um pouquinho sobre a Syngenta, sobre a estrutura comercial e se apresentar, logicamente, né? Bom dia, Elcio, bom dia, Jordano, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né? E eu sou coordenador de inteligência comercial na Syngenta, né? Aqui, deixa eu compartilhar. Para quem não conhece a Syngenta, nós somos uma das maiores, né, das principais empresas do mundo aí, no setor agrícola. Estamos espalhados aí em mais de 90 países pelo mundo e temos cerca de 28 mil colaboradores, né? A Syngenta, ela é uma empresa que a gente fala, né, do meio agrícola, é uma empresa que a gente fala de R&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, muito focada em inovação, em tecnologia e também em sustentabilidade. É uma preocupação muito grande da empresa, a gente tem um extenso programa de sustentabilidade e que tem o objetivo aí, o desafio, né, de alimentar o mundo, mas preocupado com a segurança. E para isso, para você ter uma ideia, a gente, né, num resultado de venda de 2019, temos cerca de quase 14 bilhões de dólares de resultado financeiro e 1,3 bilhão gastos investidos em pesquisa e desenvolvimento. Então, nós somos líder de mercado em proteção de cultivos, né, defensivos aqui no Brasil e em algumas regiões do mundo, e, portanto, estamos falando aqui do agronegócio, uma das principais empresas do mundo. Legal. E, assim, falando um pouco de onde que a gente está dentro da empresa, onde que a gente se localiza como inteligência comercial, né? A Syngenta, ela possui duas grandes divisões no mundo, que é a de Crop Protection, né, proteção de cultivos, e a parte de sementes. Eu atuo, né, eu estou dentro da parte de proteção de cultivos, Crop Protection, que a gente chama, que é a industrialização, né, a produção de defensivos agrícolas e comercialização. Então, fungicida, inseticida, herbicidas, etc. A gente está localizado dentro de uma diretoria de operações comerciais, que ela tem três pilares, o pilar de planejamento, o pilar de operação em si, a inteligência comercial, que é onde eu fico, né, onde nossa área está localizada. Dentro dessa área de inteligência comercial, nós somos divididos em três
que é a parte de processos comerciais que eu sou responsável. A gente tem mais uma área que é a parte de informações comerciais, que é a parte de dashboards, aplicativos, e uma que cuida da remuneração variável, que está aí mostrando para vocês como CIP, que a gente chama de Sales Incentive Plan, que é um incentivo para a força de vendas, e é a apuração da remuneração variável de toda a nossa força de vendas, tá? Que é baseada nesse tema, que a gente concentrou o case aqui, o projeto que a gente está trazendo para vocês, né? Muito legal, muito legal. E falando sobre o case especificamente, você consegue falar um pouquinho qual que era o desafio encontrado, ou seja, a origem da construção do case do projeto? Sim, Elcio. Então, esse projeto ele teve início numa análise que foi solicitada para a nossa área de inteligência comercial, que seria, em um Sim. momento do ano passado, houve uma revisão do planejamento comercial, e a gente foi demandado para mostrar alguns números ali e prospectar algumas oportunidades. Então, a gente fez um trabalho, isso foi no final do ano passado, em novembro, que a gente foi demandado para ter essa análise. E dali, né, na alta direção da empresa, eles visualizaram, né, pensar assim, que muitos clientes a gente estava com baixo faturamento frente a anos anteriores, né? Então, esse case, esse projeto partiu disso, né? Dessa análise que foi feita para a direção, né? Para a diretoria comercial, e a partir dali que a gente teve, né, a ideia de começar esse trabalho, e muito também pensando na remuneração variável dos nossos vendedores, porque a gente tem como papel suportar aí a força de vendas, né, com informações, com processos. Esse é o nosso papel como área da Syngenta. E no que eu mencionei do nosso programa de remuneração variável, é um programa muito robusto que a Syngenta tem, né? A gente sabe que os vendedores, né, a força de venda, quem que não sabe que um vendedor ele é movido, né, pelo desafio da meta e também por um variável que tem associado esse desafio. Sim. E a Syngenta, esse programa ele é muito robusto, porque ele permite que um vendedor nosso, um RTV, né, o representante técnico de vendas, ele pode atingir até 12 salários de variável no ano, né? Então, é uma baita de uma oportunidade de aumentar a renda, e a gente percebia que em muitos momentos do ano, muitos vendedores não atingiam, não performavam bem nas suas metas de venda para conseguir atingir esse resultado, né, de remuneração variável, que a gente, é claro, quer potencializar isso para os nossos vendedores, porque potencializando isso para a nossa força de vendas, a gente está potencializando o resultado da empresa também, né? Então, esse trabalho ele partiu disso, tá, Elcio? Foi uma parte de análise, e depois a gente pensou que poderíamos fazer algo mais ali. Ah, legal. E na época, como que foi identificado isso? Vocês teve algum método, alguma pesquisa? Legal, Elcio. A gente rodou, né, um piloto, então depois dessa análise, a gente já tinha um painel de acompanhamento da remuneração variável, e a gente resolveu Sim. colocar algumas análises ali nesse painel para ajudar o vendedor. E aí isso a gente pilotou em novembro e dezembro, foi bem no finalzinho, né, do nosso ano fiscal, mas após ter rodado esse né, piloto, a gente fez de fato uma pesquisa, então, né, através dela, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Legal, então, como a gente rodou esse piloto, a gente ficou curioso para saber, né, se essa informação tinha sido, né, utilizada. Então, a gente mandou a pesquisa aí para 421 vendedores,
eu não mencionei, né, esse é o número que a gente tem de vendedores dentro do Brasil, então a gente tem uma equipe de vendas muito grande, espalhada pelo Brasil inteiro, e a gente teve uma adesão muito grande da pesquisa, que 55% deles responderam, foram 232 respondentes nessa pesquisa que a gente deu, e a gente questionou se eles tinham visualizado as oportunidades, né, as análises que a gente tinha cascateado ali, e que 85% deles, né, visualizaram essas ações, e depois a gente até quis perguntar, quis saber, tá bom, e você conseguiu aproveitar alguma coisa desse resultado, dessas análises que a gente colocou na ferramenta? E a gente teve a surpresa ali de que 70%, né, porque a gente não tinha uma expectativa né, a gente não sabia como seria essa adesão, então a gente fez a pesquisa justamente para isso. E a surpresa foi que 70% dos respondentes disseram que tinham conseguido aproveitar alguma das informações, né, seja a informação inteira ou parcialmente essas oportunidades de venda que a gente estava colocando ali. Então, isso chamou nossa atenção, que olha, que legal, a gente colocou uma informação ali e essa informação foi útil, né? A gente pôde constatar isso com essa pesquisa. E quando a gente depois desdobra essa pergunta e coloca, olha, conta aí para a gente como é que você conseguiu aproveitar essa informação. A gente percebe que as principais respostas, o Elcio, elas iam de encontro muito com uma coisa muito simples, né? Por que você fez ali? Para que foi útil? Olha, muitas vezes o produto que a gente cateando como uma oportunidade ali, ele já estava numa carteira de pedidos, e aí com aquela informação ele pôde faturar, fazer o faturamento, trazer e garantir essa grana dentro do faturamento, dentro do resultado da empresa, né? Ou às vezes ele teve muitos que disseram que ele nem lembrava que tinha vendido tal produto para tal cliente no ano anterior, né? A gente percebe que a gente tem uma força de vendas que muitas vezes ela tem uma carteira grande de clientes e às vezes o vendedor ele concentra, né, ele foca nos principais ali, atinge o resultado dele nos principais e deixa, né, teoricamente, escapar algumas oportunidades que ele poderia trabalhar em outra carteira ou outros produtos ali que na época ele não comercializou. Então, a gente viu também situações que ele pôde renegociar, porque ele tinha oferecido em momento anterior esse pedido, mas a gente provocando isso com a informação, ele pôde oferecer novamente, em outro momento, com outra condição, o cliente aceitou. Então, a gente percebeu com essa pesquisa que as respostas eram situações simples, né, que a gente conseguiria ajudar essa equipe de vendas com informações, muitas vezes, sem um trabalho tão complexo por trás. Né? Vamos pensar assim, a gente fala muito de mastigar o dado, né, de entregar uma informação mais pronta ali, que o cara já olha para aquilo ali e já sabe o que ele tem que fazer, né? Ele já pode ir para o campo vender, prospectar os produtos com os clientes, né? A gente quer, claro, a gente tem como objetivo facilitar o trabalho das vendas. Então, nesse intuito, quanto mais a gente mastigar essa informação, é melhor, porque a gente quer que o vendedor ele esteja, né, no campo, atendendo os clientes, e não se preocupando em juntar informação, em analisar, enfim. É um trabalho longo aí que a gente está fazendo, né, pensando com essa turma em educação de dados, em cascatear informação. Hoje em dia a gente tem muita informação em painel, né, Elcio? Então a gente está tentando explorar isso aí de uma forma mais simples, tá? Eu lembro até que você comentou que de produtos descontinuados, que daí tem produtos similares também, que ele não percebia que já tinha vendido um produto similar anteriormente, mas ele não tinha percebido que era uma oportunidade agora também, né? Isso. No mesmo cliente, assim, né? a gente pensa assim,
A verdade é que a gente não consegue ter muito bem um perfil da nossa força de vendas, de saber como que é a capacidade analítica, a capacidade de educação de consumir dados, informação, né? Então, é por isso que a gente sempre tenta simplificar, mas a gente viu situações que o vendedor, por exemplo, ele olha, a meta dele esse ano é 1 milhão. De repente, se ele já está atingindo 1 milhão ou está atingindo 1,1 milhão, ele fala, cara, já estou bonito aqui, não preciso fazer mais. Porque ele olhava para a carteira dele e olhava para o resultado e um número comparado com o outro. Só que quando a gente analisa aquilo ali, olhando para clientes, para todos os produtos e cruzando essa informação cliente, produto e o vendedor, a gente percebe que temos muitos gaps ali, muitas informações, muitos produtos que ele poderia prospectar também, né? E muitas vezes aquilo ali, talvez aquela informação não estava digerida da forma para ele consumir, para ele ir atrás, né? Para ele buscar. Então a gente percebia isso. A gente provocou uma informação que é uma informação aqui simples, né? É claro que a gente tem outros racionais de análise ali dentro desse trabalho, mas muitas delas eram baseadas em um raciocínio simples. E a gente tem uma certa complexidade com a força de vendas, que às vezes, pelo tamanho do mercado, pelo tamanho dos nossos clientes, às vezes tem vários vendedores que acessam um mesmo cliente, porque esse cliente está espalhado pelo Brasil. A gente, né, muitas vezes, a decisão de compra não necessariamente está centralizada em um único lugar, e a gente tem vendedor espalhado pelo Brasil inteiro. Então, essa complexidade de acesso ao mercado permite que a gente permite que a gente desafie que a gente pense de uma maneira mais simples de entregar a informação para ele e desafiar ele na meta de venda também, né? Legal. Esse é o intuito desse trabalho, tá? E, Léo, depois que vocês identificaram essas 3 principais formas de explorar as oportunidades pela pesquisa, daí vocês tiveram que operacionalizar isso, daí eu imagino que aí entra um pouquinho do trabalho de mastigar os dados, etc., e acho que é aí que entra o Alteryx, é isso? Isso, Elcio. Assim, o Alteryx, ele foi uma importante ferramenta. Assim, o Alteryx, ele foi uma importante ferramenta para esse trabalho, tá? O que acontece? A gente, com o Alteryx, né, como é que a gente fez? A gente começou a utilizar o Alteryx no ano passado. Sim. E, né, fizemos um curso aí com a nossa equipe toda, com o nosso time todo, e a gente percebeu nesse curso que ele era muito simples de trabalhar, né? Quase todo mundo conseguia fazer um fluxo e conseguia processar informações de uma forma muito fácil, que a gente não tinha experimentado antes, tá? Então, o Alteryx propiciou que a gente cruzasse, né, conectasse diversas fontes de dados, né, para esse trabalho a gente teve que ir buscar várias fontes de dados, conectando aí dentro do nosso CRM, o Salesforce, conectando em ambiente cloud da Amazon, bases SQL que a gente tem espalhada também pelas áreas, arquivos, às vezes, né, muitas vezes a gente tem arquivos aí das áreas de negócio, né? Sempre temos os flat files aí. Então, a gente percebeu que era muito simples de utilizar isso tudo dentro de um único programa, sem a gente precisar de um conhecimento de programação, né? Que isso, às vezes, é uma barreira quando a gente está falando de ferramentas de analíticas, né? Sim, então, sim. Ele foi um integrador, né? Um facilitador muito importante, porque, para você ter ideia, a gente teve esse trabalho, ele foi desenvolvido, o início dele, em 2 semanas, né, com um analista do próprio time mesmo. Então, a gente não teve necessidade, por exemplo, de envolver TI
né, para ser pessoas específicas com conhecimento muito técnico para operacionalizar isso. Então, a gente viu uma oportunidade muito grande de capacitar os nossos colaboradores da área e da companhia. Agora a gente está expandindo o uso da ferramenta, várias áreas já estão usando esse recurso, e sem dúvida alguma, a gente construiu aqui de uma maneira fácil e sem envolver TI, por exemplo, que às vezes a gente tem um desgaste, às vezes a gente tem um tempo maior aí, porque a TI da empresa, ela muitas vezes está focado nos problemas mais complexos da empresa como e não da sua área especificamente, né? Então, a gente conseguiu uma agilidade muito grande utilizando o Alteryx por essa capacidade que ele tem, ser fácil de utilizar e não necessitar um conhecimento muito técnico, né? Então, isso foi feito com a ajuda aí dentro da nossa própria área, com interação com outras áreas também, mas foi bem simples, de certa forma. O esforço foi baixo para a gente propiciar, né, para a gente gerar os primeiros resultados e colocar essa informação num painel para utilização. Então, isso era entregue via painel? Tinha outras formas também de divulgar isso? Como que foi, Léo? Sim, Elcio, como a gente tem essa ferramenta para fazer a gestão da remuneração variável, onde os RTVs eles podem entrar no painel todo dia, ela é atualizada diariamente, né? Esse fluxo a gente roda ele também diariamente, sim, e para ter a informação bem, né, no tempo certo, ali na hora certa. Então, a gente cascateava a informação que era produzida por esse fluxo dentro de um painel no ClickSense, que é o painel que a força de vendas já estava acostumada a fazer gestão da sua meta, né? Então, a gente fez um adendo ali para falar, olha, você já capturou tanto de resultado, você já tem tanto de salário, mas você ainda pode ir para, né, você pode adicionar mais 2 salários aí se você trabalhar bem essas oportunidades que a gente está mostrando aqui para você. Tentar dar o caminho das pedras, tentar mostrar alguma coisa alguma informação útil para ele capturar mais vendas, tá? Ah, legal. E, Léo, você consegue compartilhar um pouquinho dos resultados atingidos nesse projeto? Uma coisa interessante que a gente fez a gente percebe que esse trabalho ele precisa de uma recorrência, precisa de uma frequência. Então, a gente está cascateando essas informações, né? A gente está colocando isso em painel diariamente, né? Para que o RTV, na hora que entre e olhe a meta dele, ele já possa garimpar alguma oportunidade. Mas, mais do que isso, a gente fez uma dinâmica de convidar o público para entrar nesse painel, porque a gente percebia que muitas vezes a gente coloca muita informação ali em painéis e nem sempre isso está sendo utilizado, né? Então, hoje em dia a gente tem muita informação, a gente tem muitos painéis dentro da Syngenta. Agora, a usabilidade deles nem sempre é alta, e aqui a gente está falando principalmente porque a gente está com um público que é força de vendas, que o papel dele, né, o foco dele não é ficar num escritório atrás de um computador, ele tem que estar no campo, tem que estar rodando, e a gente provocou uma situação de a cada 15 dias a gente disparava, né, e-mails convidando, falando que ele, né, olha, você tem a oportunidade você está com tanto de resultado, você pode chegar a tanto, né, convidando, né, iscando esses vendedores para que usem a ferramenta que a gente cria. Então, é como se fosse, eu tenho os painéis lá, mas eu tenho numa visão receptiva, onde eu dependo de alguém lá entrar e olhar e consumir aquela informação. Aqui a gente provocou, a gente disparou, de 15 em 15 dias a gente tem uma dinâmica de disparar e convidar os vendedores para acessar essa informação. E aqui a gente está mostrando uma carta de controle aqui do número de acessos a esse painel de gestão. E a gente trabalha com 2 grupos, então tem um grupo que eu disparo o e-mail e tem um outro grupo controle que eu não faço essa ação de chamada. E a gente percebeu
que observando um período, eu acho que aqui nesse gráfico ele está de abril até o final de agosto, o grupo que estava recebendo essa dinâmica de e-mails, ele acessava 3 vezes mais, né, a ferramenta, né? Então, cada vez que a gente fazia chamadas por e-mail, a gente tem um pico de acesso aqui, que é onde está destacado alguns pontos em vermelho aí na carta de controle. Então, a gente percebeu que o público, ele poderia ter essa influência. A gente teve muito mais acessos a esse painel de gestão de quem estava recebendo essa informação. Não era uma informação que a gente já colocava nessa comunicação tudo que ele tinha que fazer, né? Era mais uma forma como provocar mesmo, né? Jogar uma isca ali para ver se eles consomem essa informação dentro do painel, tá? Então, a gente usou essa dinâmica, o Elcio, e a gente criou uma rotina para como que a gente mede esse resultado. Então, tem todo um racional para a gente criar, né, nessa jornada de dados. Então, ele teve um faturamento de um pedido depois dessa divulgação, ele acessou o nosso painel, ele recebeu esse e-mail. Então, a gente faz uma análise disso tudo para poder medir o resultado, porque não adianta a gente ficar produzindo informação sem medir esse resultado. Lógico. Então, como você perguntou, o que a gente obteve aí nesse ano, com 4 meses de trabalho, a gente ainda está com o projeto em andamento, né, ongoing, e a gente já divulgou mais de quase 15 mil oportunidades. Por que esse número aqui é muito alto? Porque a gente está falando da combinação de um produto em um cliente e para um vendedor, né? Pensando que esse vendedor, ele às vezes acessa muitos clientes, pensando que cada cliente muitas vezes compra muitos produtos, então a gente colocou essa informação bem mastigada ali na mão deles, por isso que tem um número muito grande de oportunidades, que gerou estamos falando cerca da ordem de $1 bilhão de oportunidade, e que a gente conseguiu aproveitar 130 milhões de dólares. Então, dessas 15 mil oportunidades, a gente viu que deu match lá com o racional de análise que a gente criou, em 2 mil oportunidades. E foi uma mediana de aproveitamento da ordem de 77% para quem aproveitou, né? Então, para quem aproveitou alguma coisa, né, alguma oportunidade, ele aproveitou 77% dos dólares ali que a gente comunicou que ele tinha. E aqui está o público, comparando o público que a gente estava provocando com o público que a gente não estava provocando. Tem um calendário aqui das datas que a gente fez os envios, né, as chamadas para essa informação, e a gente viu que o público que foi incentivado, ele teve uma mediana de aproveitamento de 80%, comparado com 60% daqueles que a gente não estava incentivando. E a grande concentração de aproveitamento foi nesse público incentivado, tá? Que foi da ordem de 106 milhões de dólares. Então, foi um resultado muito surpreendente para a gente, né? Com esse trabalho, de certa forma, com um esforço baixo que a gente teve para alcançar um resultado tão expressivo assim, em termos de oportunidades, em termos de remuneração variável também para a força de vendas, o Elcio. Esse foi um resultado que a gente já capturou até agora e que é um trabalho que a gente está, né, a todo momento vendo oportunidades que a gente tem de melhorar, é claro, incluindo outras análises ali, a gente está trabalhando em outros racionais. Dentro desse trabalho a gente tem 3 tipos de análise que são, de racionais de análise que são feitos, né? Eu expliquei um aqui que é muito simples, que é simplesmente olhar o que foi feito, o que não foi feito ainda dentro do ano e mostrar isso com efetividade para os nossos vendedores, mas a gente tem outros ali. E a gente está, por exemplo, você perguntou da questão dos produtos, o Alteryx possibilita isso, né? Quando a gente identifica, olha, a gente tem uma situação de mercado, a gente tem uma restrição, porque não pode vender tal produto, porque está, né, a questão não tem disponibilidade do ingrediente ativo, enfim, a gente consegue rapidamente ir lá e corrigir
essa geração da informação para não divulgar oportunidades que, né, a gente fala que é uma oportunidade, mas não temos um produto para oferecer. Aí a gente pode cair em descrédito, né? Então a gente trabalha isso de uma forma muito rápida aí com a ferramenta. Então foram melhorias que a gente foi incorporando no nosso processo de geração da informação. Muito interessante, que é legal esse case, porque ele teve um resultado super grande e com uma ideia inteligente, objetiva e relativamente simples, né? Mas assim, ele é muito inteligente, né? É, puxa, muito Isso. bacana, Léo. A gente tem que produzir um conteúdo simples, né, Elcio? Porque a gente está lidando com comercial, né? Então a gente não está interessado tanto em situações, em modelagens muito complexas que depois eu não consigo nem explicar o que é aquilo. Então, sim. é claro, por trás a gente tem modelagens também para orientar para onde que a gente deve ir. E a gente trabalha isso dentro da área também, dentro do Data Analytics, a gente tem isso, né? A gente pega informações externas, né? A gente tem fornecedor externo para capturar a nossa informação de estoques nos nossos canais, de consumo dos nossos canais, a gente tem parceiro Brito Soluções, que traz essa informação para dentro da casa, e a gente propicia análise ali também. Mas a gente tem que ter um papel como inteligência de comercial para mastigar essa informação e entregar uma coisa que os vendedores vão entender, porque se eu entregar uma informação que ele vai falar assim, ixi, o que eu faço com isso? Não sei, né? A gente tem que ir até o ponto de falar assim, caminhar e percorrer aquela última milha para falar, toma aqui, o cara olha para aqui e fala assim, tá bom, coloco debaixo do braço, sei o que eu tenho que fazer, vou para o campo e vou tentar capturar, que seja 5%, que seja 10%, mas eu preciso capturar alguma coisa. Esse é o intuito desse trabalho que a gente está fazendo. Muito bacana, Léo. Léo, agora, uma vez que a gente viu o case, os resultados, antes de passar para a Jordana, você quer passar algumas mensagens finais ou comentar, fazer algum outro comentário? Legal. Então, eu acho assim, Elcio, como eu disse, a gente tem que ter um analítico simples, né? Uma mensagem final que a gente já pôde perceber é assim, a ferramenta ela está propiciando o quê? Um empoderamento dos nossos colaboradores, né? Então a gente vê muitas vezes, às vezes, pessoas que não trabalhavam na parte, né? Eu já trabalhei com BI, já trabalhei, né? Mas muitas vezes você tem pessoas que recém-chegado à empresa, que às vezes não passaram por essa parte de inteligência do negócio, por essa parte de analítica, por um BI da vida, e que consegue ali, olha que legal, eu consigo fazer essa informação, né? Então, de fato, uma coisa legal esse empoderamento do usuário que a gente está tendo com esse tipo de ferramenta, e isso é muito legal, né? Então, a gente já conseguiu nos resultados ali que eu mostrei, 40% dos nossos vendedores já conseguiram alguma melhoria em sua remuneração variável, né, até aqui, com que a gente andou até aqui esse ano, né? Então eles mudaram de patamar, claro que tem muitos ainda que ainda tem uma caminhada para fazer em termos de suas metas, principalmente porque a gente está nos meses, na reta final aí do ano, e para quem é do agro sabe que o outubro, novembro e dezembro são os meses cruciais aí para o nosso negócio, mas a gente já conseguiu uma melhoria, uns resultados legais aí para a nossa força de vendas, tá? Mas a mensagem final ela vai de encontro com essa questão aí que eu vejo de algo com um esforço mais baixo e que empodera mesmo o colaborador que trabalha com a parte de análise de dados, tá? Ah, legal, muito bacana. Léo, obrigado pelo depoimento, acho que, putz, muito bacana. E, pessoal, agora para a Eu que gente agradeço. tentar, nós que agradecemos, né? E para a gente tentar tangibilizar um pouquinho, eu vou trazer a Jordana aqui, que é nossa consultora de BI, ela vai se apresentar rapidamente também, mas a ideia aqui é mostrar dois exemplos didáticos
tentando tangibilizar um pouquinho o que o Léo fez de projeto, porque logicamente a gente não pode expor todos os dados, o fluxo, as informações por questões estratégicas, mas com esse exemplo acho que vai dar uma ideia de como utilizar o Alteryx, tá? Jordana, por favor. E Elcio, obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia, Elcio, Leonardo, todo mundo. Eu sou a Jordana Irão, sou especialista Alteryx aqui da ITG Nórdica, e agora eu vou mostrar um pouco do Alteryx, que é a ferramenta que a Syngenta utilizou para esse processo. Eu vou mostrar um pouco na prática, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela. Aí, né, só reforçando, como o Elcio comentou, aqui é um exemplo didático, tá bom? A gente não tem como mostrar o case em si da Syngenta, né, por causa da questão dos dados e confidencialidade. E esse daqui, então, eu vou fazer uma apresentação rápida, é um exemplo simples, tá? Mas é muito importante para a gente entender quais são as possibilidades do ponto de vista da ferramenta. Então, esse daqui é o Alteryx Designer. Essa parte aqui, onde estão essas ferramentas, né, conectadas, é onde a gente constrói o nosso processo. E aí depois eu vou falar mais alguns detalhes aqui desse exemplo. E antes de entrar no exemplo, só para a gente ter uma percepção melhor do que a ferramenta, de como a ferramenta funciona, né, a gente tem aqui em cima as categorias de ferramentas, tá? Elas são bem amplas, então tem aí entradas e saídas que podem ser arquivos ou bancos de dados. Uma categoria de preparação que a gente consegue fazer filtros, fórmulas, limpeza de dados, tá? Uma categoria bem ampla. Uma categoria de junção, também muito importante, que é onde a gente combina as bases, então semelhante ali ao próprio B do Excel, semelhante às linguagens, ao join das linguagens de programação. E aí, aqui para frente, tem várias outras categorias, tá bom? Incluindo análise geoespacial, aqui para frente, machine learning, estatística, tá bom? A ferramenta é importante a gente conhecer, né? Que a gente consegue trabalhar o processo de ponta a ponta, passando pelas partes mais básicas de extração de dados, tratamentos de dados. Aí eu vou falar em mais detalhes sobre alguns exemplos, e até a parte mais avançada de estatística e modelos preditivos, que eu também vou mostrar. Então, voltando aqui para o exemplo, né? Falando um pouco sobre a utilização, cada uma dessas ferramentas que estão conectadas aqui, a gente utiliza só arrastando e soltando, tá? Eu não vou montar as ferramentas, porque o processo já está montado para a nossa visualização. E nesse primeiro exemplo aqui, eu estou pensando na ideia de como se eu fosse um analista de negócios, tá? E o meu objetivo é fazer o cálculo de receita e ticket médio de clientes por loja. Só que aí eu tenho um problema. Eu quero fazer isso, né? E aí eu tenho uma base de lojas. Então, eu já vou partir aqui para os acesso aos dados, né? Eu quero fazer o cálculo da receita e do ticket médio, só que aí eu tenho a informação basicamente espalhada na empresa. Então, eu tenho uma base de lojas, que tem lá a informação de todas as lojas que eu tenho disponíveis na empresa. Eu tenho uma base de clientes, que vem lá vários relatórios de várias lojas com todos os cadastros que clientes fizeram. Então, eu tenho também um grande volume de dados. E eu tenho ainda a informação de transações desses clientes. Então, quais foram as compras e o faturamento que eles fizeram. Para resolver isso, normalmente o que a gente vê bastante, né, o problema aqui do meu exemplo, é que o analista de negócios, ele precisa fazer essa análise e ele faz isso em Excel. Só que isso é um problema porque o Excel, ele trabalha bem, só que como o volume é muito grande e são muitos processos, muitas regras de negócio, ele fica travando toda hora. E, além disso, o processo é repetitivo. Então, ele precisa, tudo que ele faz em um dia, essa análise, ela se repete. E aí pode ser semanalmente, mensalmente, até diariamente, tá? E pensando aqui no ponto de vista
das facilidades do Alteryx, né, eu posso acessar diretamente com essas ferramentas verdes aqui de acesso aos dados, todas as bases de entrada. No caso aqui, então, eu só configuro sem código, tá? Só clico aqui, escolho um arquivo. E aí aqui, então, depois que eu executo, aqui embaixo nessa janela, eu vejo os resultados. Então, a gente leu aqui 9 campos, 10 registros dessa base de lojas. Então, tá bom? Essa base de lojas eu já vou conectar aqui direto na nossa ferramenta, e aí já entrando no bloco de preparo e combinação de dados, eu vou conectar nessa ferramenta aqui de junção, tá? Ela já veio preparada, pronta para utilização. Eu vou pegar, então, agora a base de clientes, e aí vem clientes por loja. Aí é a mesma coisa, ele é também um arquivo, no caso aqui era Excel, aqui é CSV. Eu pego essa base, vou tratar essa informação para pegar registros únicos, porque aqui na base de clientes a gente considera que o cliente ele pode acabar fazendo, né, o cadastro 2 vezes na mesma loja. Então, eu quero eliminar essa possibilidade, eu utilizo essa ferramenta aqui para pegar registros únicos. Em seguida, eu faço um tratamento para definir automaticamente com essa ferramenta aqui quais são os campos de texto, quais são os campos numéricos. E aqui depois, nessa ferramenta aqui roxa, que é a de junção, eu combino as duas bases. E aí, reforçando aqui, né, a ideia de que o usuário de negócios tem a facilidade de uso, é porque aqui não tem código, tá? Então, aqui, o que a gente faz, né, combinando a base de lojas com a base de clientes, é basicamente definir uma chave, inclusive pode ser mais de uma chave, tá? E a gente define a chave e escolhe quais campos a gente quer na saída aqui embaixo. Essa ferramenta de combinação, ela tem 3 saídas, sendo a saída J, todos os dados que foram combinados entre as duas bases de entrada. A saída L vai ser, aqui no caso foi um cruzamento perfeito, mas seria o que sobrou da entrada L. E a saída R seria o que sobrou da entrada R. E aí, para fazer o left join, right join, a gente tem combinações específicas aqui dentro da ferramenta. E aí, né, é um exemplo bem rápido, mas é importante para a gente entender essa parte da configuração. Então, estou trabalhando com grandes volumes de dados, bases espalhadas, ora arquivo de determinada extensão, né, ora Excel, ora CSV, ora banco de dados. Essa base aqui de transações, então, que é onde eu vou trazer a minha terceira informação, né, que são as transações dos clientes. Ela está no meu caso, está no SQL Server, tá? Conectei aqui no meu banco de teste. E o que eu preciso fazer aqui é analisar qual é, de fato, o ticket médio de cada cliente. Então, eu trabalho aqui com a inversão da tabela, também sem código, eu só defino quais campos eu quero inverter. Eu faço um filtro para eliminar informações nulas. Reparem que quando eu passo o mouse, o Alteryx, inclusive, já dá aqui a ideia de qual percentual de nulos, né? E realmente, de fato, essa informação para mim é válida, porque nem sempre o cliente compra todos os meses. Então, eu uso aqui um filtro, a configuração dele também é bem direta, eu coloquei que o campo velho eu quero quando ele não é nulo. O Alteryx, então, coloca na saída T do filtro tudo que não é nulo, 100% ok, e na saída F ele deixa tudo que sobrou, né? Então, no caso, tudo que é nulo. Aqui é uma condição simples, né? Mas se eu fosse fazer um filtro combinado com opções de AND, OR, também poderia aqui no filtro personalizar. E aí uma coisa importante do Alteryx, né, falando em termos de desenvolvimento e praticidade, é que a gente consegue acompanhar a evolução da informação passo a passo. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Eu estou olhando para a ferramenta de filtro. Então, eu tenho aqui na âncora de entrada, e isso eu vou ter entradas e saídas para todas as ferramentas, tá? Na âncora de entrada... Na âncora de entrada, então, eu tenho o que entrou, né? Entraram os valores, entrou na ferramenta, né? Os valores e as informações nulas. E nas âncoras de saída, eu tenho o que saiu. Então, na saída T de true, verdadeiro em português, saíram os valores que não são nulos. Na saída F, isso também é um ponto legal, que o Alteryx não joga a informação fora, saíram os registros que sobraram.
e aí eu posso alternar entre entradas e saídas em todas as ferramentas, tá? Por exemplo, nessa daqui é a ferramenta sumarizar, onde a gente vai fazer o processo de agrupar por loja e cliente e calcular a soma, né, para saber o total de compras, a receita, e o ticket médio. E aí aqui, então, na saída a gente tem o campo loja e ID cliente agrupados, junto com os campos de cálculos que são total e ticket médio. E aí, mais uma vez, eu posso alternar entre entrada e saída. Então, entrada eram todas essas informações, na saída ela ficou agrupada dessa forma. E aí, isso é bem prático para a gente, porque torna o processo autodocumentado, né? Basicamente, se a pessoa que desenvolveu não deixou nenhum comentário, não deixou nenhuma documentação, simplesmente olhando aqui, a gente consegue entender quais bases entraram, como elas estão conectadas, como foi configurado e qual o resultado da saída. E aí aqui a gente vai seguir por algumas etapas, tá? Ainda falando do bloco da preparação e combinação de dados. Os dados vão ser combinados novamente. Então aqui no caso eu tenho duas chaves, e aqui eu escolho quais campos a gente vai ter na saída. Bem, igual à combinação que a gente fez antes. E aqui, por fim, né, a gente pode escolher o que a gente vai montar. Eu criei aqui esses indicadores que mostram o total, o total de compras e o ticket médio por cliente para cada loja. Né? Os 3 primeiros, é um ranking dos 3 primeiros clientes por loja. Então, a loja 100 tem os 3 primeiros clientes dela, a 101, a 102 tem os 3 também. E aí eu coloquei 3, mas pode ser um ranking bem maior, tá bom? E aí, para finalizar, a gente tem aqui a saída, e aí ela pode ser para o banco de dados, tá? Eu posso aproveitar aqui o mesmo processo e criar várias saídas, então pode ser uma saída para o banco de dados, para o ClickSense, para o e-mail, como é o caso da Syngenta, né? Então, seria só configurar essa ferramenta de e-mail, e aí a gente define já para mandar a informação diretamente para quem vai ver aquela oportunidade, né? Da compra, no caso, ou do atendimento ao cliente. E aí esse foi o primeiro exemplo. Agora eu vou mostrar um segundo exemplo que fala mais das análises avançadas, né, voltada ali para a parte de modelagem, machine learning. O Alteryx, falando dessa parte, né, o Alteryx tem aqui uma categoria bem ampla de estatística e análises avançadas, tá? Que é a categoria, por exemplo, de preditiva, e tem também machine learning, investigação de dados. Aqui em cima a gente tem vários modelos, e aí a gente pode utilizar essas ferramentas, né, escolhendo aqui, por exemplo, regressão linear, logística, e aí vai depender do que a gente precisa, mas basicamente, se a gente não sabe qual é o modelo que a gente quer usar, o Alteryx tem uma parte muito importante que é a de modelagem assistida. A gente só define qual variável a gente quer utilizar, ele vai apresentar quais são os modelos, quais são as opções, e a gente escolhe um daqueles com base na acurácia do modelo que ele também apresenta. Então, aqui eu tenho um segundo exemplo, e eu estou pensando que ele vai... um segundo case, né, uma segunda ideia, que é fazer a previsão de retorno da campanha de metas de vendas. E, para isso, a gente vai ter o apoio do marketing, e o marketing precisa saber... Eles querem fazer uma campanha para distribuir cupons de desconto. Só que para isso eles precisam saber quais são os clientes que têm mais chance de aceitar aquela promoção, né? No caso, o cupom. E para saber isso, a gente vai basear em bases com histórico de compra desses clientes. E aí a gente segue aqui, tá? A mesma ideia do primeiro exemplo. Então, a gente tem o acesso aos dados, informações de arquivos, informações de bancos de dados. A gente tem também uma etapa de preparação de dados e junção das tabelas. E aqui, nesse bloco maior, a gente tem a parte de modelagem assistida. Para fazer essa modelagem assistida, a gente só configura nessa primeira ferramenta qual é a variável que a gente quer analisar. No caso, essa daqui, o responder, né, se nas campanhas anteriores ele respondeu sim ou não. A gente define aqui, então, que essa é a variável a ser analisada. E o Alteryx, nessa ferramenta aqui, ele vai apresentar aquilo que eu falei, que são as opções de modelos, né, estatísticos, então se é regressão linear, regressão logística,
e vai indicar uma tabela com a acurácia de cada um. Com base nessa informação, a gente pode escolher o modelo, né? Por exemplo, aqui eu escolhi a regressão logística, e tudo isso a gente configura nessa primeira ferramenta e o Alteryx cria esse processo aqui automaticamente. Então, ele vai definir os tipos de dados, limpar os valores ausentes, selecionar os recursos, vai codificar sozinho, sem a necessidade do usuário desenvolver um código, vai definir o processo de regressão logística, que é o que eu escolhi, e vai treinar esse modelo. E por último aqui, ele vai prever os valores. Aí essa ferramenta aqui tem duas entradas, né? Sendo que uma das entradas é um modelo, e a outra é essa base aqui que tem os novos clientes alvo. Esses novos clientes vão ser analisados com base, então, no modelo criado, e no final a gente vai ter o resultado, né, automatizado com os clientes, e aqui a gente tem o cliente, então, a gente tem o histórico dele, né, qual o número de transações, qual o total que ele gastou, e a gente tem o que o modelo previu, que vai ser a resposta dele à nossa nova campanha, né? No caso, esse cliente aqui está previsto que ele vai responder sim, e o modelo traz o percentual de chance de ele responder sim ou não. Então, no caso de responder sim para esse primeiro cliente, é 99%, e no caso de responder não, é aqui menos de 1%. Aí, né, esses foram os nossos exemplos, igual eu comentei no começo, é só para a gente ter uma ideia mesmo do que o Alteryx vai fazer. E aqui, né, um dos grandes diferenciais, além da facilidade de trabalhar, da autodocumentação, é que não precisa ser especialista em dados para mexer com dados. Né? A ferramenta permite que o usuário de negócios desenvolva as próprias análises, e sem essa dependência de saber linguagem de programação ou de saber trabalhar com códigos e coisas mais específicas de quem é da área técnica, tá bom? Agora, Elcio, Legal, obrigado, com você, tá Jordana. bom? Obrigado, Qualquer Jordana. dúvida, vocês podem mandar no chat, tá bom? Legal. Obrigada, pessoal. Como a Jordana comentou, acho que tem muito a ver com a transformação digital que está acontecendo em grande parte das empresas e tentar dar mais poder às áreas das pontas trabalharem com os dados cada vez mais, né? Então, eu poderia falar que primeiro o Alteryx, ele democratiza o uso dos dados, né? Ele é uma plataforma fácil, compreensível, ágil, e vocês viram num exemplo prático aí com o Léo da Syngenta, como que ele pode fazer. Em segundo, que também foi tocado tanto pelo Léo como pela Jordana, ele consegue levar o potencial dos profissionais, porque uma pessoa não técnica consegue ir muito além. Né? Por não precisar de código, e você tem já modelos preditivos fáceis, modelos já referenciados fáceis, como você lê informações, cruzar, etc., ele eleva o potencial dos profissionais e, em terceiro lugar, ele automatiza processos analíticos, né? Então, você começa a perceber que aquele processo, mesmo de você pegar as informações, seja numa planilha Excel, ou seja no seu Data Lake, ou no Data Warehouse, daí depois automatizar isso ou para uma planilha, ou para devolver para um banco de dados, ou para jogar para um Power BI, um ClickSense, um Tableau, você consegue fazer isso de uma maneira replicável, sem retrabalho e já documentável, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu convido vocês a entrar em contato conosco, a gente vai ficar super feliz aí de fazer uma reunião com sua equipe e fazer uma discussão mais profunda. Queria agradecer a Jordana e o Léo aqui pelos depoimentos, pelos exemplos. Queria abrir para um último comentário aí do Léo, antes da gente abrir para as perguntas. Obrigado, Elcio, pelo convite. Eu que agradeço aí, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu comecei a responder algumas aqui. Eu vi, foi bom. Enquanto eu estava lendo, não consegui responder todas, mas podemos fazer aqui agora. O Marcelo, acho que era o Marcelo que tinha perguntado sobre o modelo de dados, né? Para esse trabalho, a gente não utilizou nenhum
não precisou gerar um star schema aí, um Snowflake aí para modelagem dos dados, né? É uma coisa mais simples. É claro que a gente tem uma estrutura de dados boa dentro da Syngenta que permite a gente buscar essas informações, mas como a gente tem informações externas aí também, a gente juntou isso tudo, né, em tabelas dentro do próprio Alteryx. A gente tem um ambiente SQL também que a gente pode salvar alguns resultados, mas não precisamos, Marcelo, criar nenhum modelo Snowflake, um Star Schema e um DW para isso, né? A gente parte do nosso ambiente informacional, que já tem bastante coisa, e aí a ferramenta permite essa conectividade, conectar, juntar isso tudo, e no final das contas é o resultado que vai para a aplicação, né? Para um ClickSense ali onde está o nosso painel de gestão, é um tabelão, né? Que a gente precisa, né? Como se fosse uma tabela fato ali, onde a gente vai gravando esses resultados e diariamente, né? Eu vou aproveitar e responder duas perguntas que meio que elas se correlacionam, que é em relação se o Alteryx é uma solução corporativa ou não, etc. E uma questão também sobre qual que é a diferença do Alteryx com o Data Stage, o Integration Service. Na verdade, primeiro, eu participei de todo o processo aqui junto com a Syngenta. É uma solução corporativa, inclusive contratada pela TI, justamente para possibilitar o consumo melhor e o trabalho melhor das áreas de negócio. Logicamente, eles têm uma estruturação dos dados até certo ponto, e daí para frente eles deixam mais à vontade para as áreas de negócio explorarem, né? E eu vejo o Alteryx bem diferente do Data Stage Integration Service, porque ele não se propõe a ser uma ferramenta para o engenheiro de dados, tá? Ele se propõe a ser um preparador de dados e elevar o tipo de análise para georreferenciamento e para modelos estatísticos e para a Data Prep mesmo, para uma pessoa que não conseguiria fazer sem um conhecimento técnico em fazendo selects, fazendo códigos mesmo, né? Deixa eu ver se tem algum... na verdade, a gente está já 11 horas, estamos com o tempo super estourado, mas foi bom que o Léo já foi respondendo algumas perguntas. Eu vou fazer o seguinte, ao final... a gente vai pegar as questões que foram levantadas e tentar responder isso por e-mail, pode ser, pessoal? Eu queria só mencionar aqui que a gente tem eu vi que tem algumas questões perguntando sobre escala, né? Ali eu mostrei uma carta de controle onde a gente compara, e o que a gente queria mostrar né, os pontos que saem fora da curva ali, né? Então a gente tem alguns outliers comparando os grupos. Mas, pessoal, tem testes ali que são feitos para comprovar que um é melhor que o outro, porque a gente tem um resultado, alguns testes estatísticos que a gente utiliza para fazer isso. Não está nessa apresentação, né, obviamente, mas a gente faz bastante coisa. Eu vi pergunta, ideia legal sobre comparar quem foi envolvido no requisito, quem não foi, né, eu não lembro, Luciano, eu acho que perguntou, enfim, e que se existe correlação, né, legal, a gente faz bastante teste, que a gente teve a oportunidade de separar os grupos, mesmo o grupo está sendo influenciado ou não, a gente fez caso controle, né, a gente fez um grupo de controle e um grupo de teste para todos, a gente separou os grupos, assim, em vendedores que estavam perto de gatilhar a meta, ou que estavam performando mais, então a gente separou 4 grupos ali, a gente tem um trabalho legal de estatística aí, comparando esses grupos depois, mas que não está aqui, mas o que é importante mencionar é que a gente junta isso tudo, captura essas informações todas e tem todas as informações necessárias para analisar esse cenário, né? A gente tem isso tudo, e que é importante, assim, esse conhecimento, ele está muito na nossa área. A nossa área é um time que trabalha todas as caixinhas, toda iniciativa que a gente faz, todas as pessoas da área conseguem ajudar, né? Então, esse conhecimento não está simplesmente só na ferramenta, está na área como um todo, e as pessoas, é claro, conseguem agregar um bom resultado com um empoderamento aí nas ferramentas, com a facilidade de uso que a gente tem. Então, a gente consegue trabalhar isso muito bem dentro da área. Legal, muito bom.
Bom, finalizando aqui, agradeço a todos, a presença de todos, as perguntas, como falei, a gente vai tentar responder depois por e-mail, o restante que a gente não conseguiu. Obrigado, Jordana, e principalmente obrigado, Leonardo, pelo depoimento desse case aí, muito bacana. Se quiser colocar os contatos aí, a gente pode responder coisas mais específicas aí, que eu vi que o pessoal colocou algumas coisas mais técnicas, seja a parte de desenvolvimento, seja a parte de análise, né? Se quiser colocar os contatos, a gente responde por e-mail depois. Com certeza, a gente vai fazer isso sim, Léo. Valeu, obrigado, viu? Bom, pessoal, obrigado a todos, um bom dia e aproveitem aí. Obrigada, pessoal. Bom dia. Obrigado pelo tempo, pessoal, e bom dia, boa semana a todos aí. Obrigado. Obrigada. Valeu. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Valeu, tchau, Elcio. tchau. Tchau. Obrigado, Tchau, tchau. Jordana, Elcio.